Je salue les internautes, s'il y en a, et je vous invite dès tout de suite, dès maintenant, Eu convido vocês, desde agora, à ouvrir vos Bibles ou à allumer votre Bible dans 2 Rois chapitre 4. a abrir as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4. Et je laisse Ludovic faire la lecture. Então, 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor, para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partia, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Merci. Obrigado. Est-ce que vous vous souvenez de cette parole de Jésus? Você se lembra desta palavra de Jesus? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Eu vim aqui para que as minhas ovelhas tenham vida. Est-ce que vous connaissez la suite? Vocês conhecem depois o que se passou depois? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie Eu vim aqui para que as minhas ovelhas tenham a vida e qu'elles soient dans l'abondance. que estejam na abundância. Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Jesus veio para que nós tenhamos a vida em abundância. Jésus n'est pas venu pour que nous ayons la vie au goutte à goutte. Jesus não veio aqui para que nós tenhamos uma vida gota a gota. Mais en abondance. Alors je me permets de poser une question. Então, queria fazer uma pergunta. Si je regarde ma vie ce matin. Se eu olho para a minha vida esta manhã. Non, je vous demande pas de regarder ma vie. Não, eu não estou a dizer para ver a minha vida. Mais si chacun regarde sa propre vie. Mas se cada examina a sua própria vida. Ça ressemble à de l'abondance? Isso é parecido com a abundância? Ou ça ressemble à du goutte à goutte? Ou é parecido como gota a gota? Si je regarde la vie de mon église, se eu olho para a vida da minha igreja, est-ce que l'église manifeste une vie d'abondance? A igreja manifesta uma vida de abundância? Ou est-ce qu'elle manifeste une vie de goutte à goutte? Ou manifesta uma vida de gota a gota? Ce que je voudrais montrer ce matin, c'est ceci. O que eu queria mostrar esta manhã é isso. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Eu não sei se vocês são como eu. Mais j'ai souvent davantage conscience de ce que je n'ai pas. Mas eu tenho muitas vezes mais consciência do que eu não tenho. Plutôt que de ce que j'ai. Do que eu tenho. Je fais la comptabilité de ce que je n'ai pas. Eu faço a contabilidade do que eu não tenho. Et j'oublie ce que j'ai. E eu esqueço sempre o que tenho. Alors je prie le Seigneur pour qu'il me donne ce que je n'ai pas. Então eu oro ao Senhor para que Ele me dê o que eu não tenho. Mais lui, il me pose une question. Mas Ele faz-me uma pergunta. C'est la même question que ce que Ludovic vient de lire dans 2 Rois chapitre 4. A mesma pergunta que eu acabo de ler em 2 Reis capítulo 4. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Diga-me o que tens em casa. Tu es toujours en train de me demander ce que tu n'as pas. Estás sempre a perguntar-me o que não tens, o que não tenho. Mais moi, Jésus, j'ai aussi quelque chose à te demander. Mas eu, Jesus, tenho ainda uma coisa para perguntar-te. Tu me demandes ce que tu n'as pas. Estás a pedir-me o que não tenho. Mais moi, je te demande, qu'est-ce que tu as? Mas eu pergunto, o que tu tens? Et regardez bien la réponse de cette femme. E olham bem a resposta dessa mulher. Ta servante n'a rien du tout. A tua serva não tem nada. À part un vase d'huile.
só uma botija de azeite. Et pourtant, c'est avec ce vase d'huile E portanto é com essa botija de azeite qu'un miracle va avoir lieu. que milagre vai acontecer. Cette femme n'avait plus rien pour vivre. Esta mulher já não tinha nada para viver. Elle était arrivée au bout du bout. Ela estava no fundo do fundo. Não Et tinha quand nada. elle regardait ce qu'elle avait, elle se disait, c'est pas suffisant. E quando ela estava a olhar o que ela tinha, ela pensava assim: não é suficiente. Ce n'est certainement pas dans ce vase d'huile qu'il y a la solution. Não é nesta botija de azeite que vai haver a solução. C'est pas ça qui va changer ma vie. Não é isso que vai mudar a minha vida. Mais le prophète est venu et lui a dit, qu'est-ce que tu as? Mas o profeta chegou e perguntou-lhe: o que tu tens? Elle a été obligée de répondre, un vase d'huile. Ela só disse: eu tenho uma botija de azeite. Et écoutez bien, E ouvem bem, ce vase qu'elle méprisait, esta botija que ela desprezava, bien, ce vase qu'elle méprisait, esta botija que ela desprezava, va lui permettre de vivre sans manquer de rien jusqu'à la fin de sa vie. vai permitir que ela pode viver a sua vida sem que lhe falte nada. Et toi, qu'est-ce que tu as? E tu, o que tu tens? Toi, chrétien, Tu, cristão, toi, église, tu, igreja, peut-être que ce que tu as, tu le méprises. talvez o que tu tens estás a desprezar. Et c'est peut-être avec ça Mas talvez é com isso que Dieu a décidé de faire un miracle Que- comme jamais tu n'en as vu. que Deus vai fazer milagre como nunca viste. Alors je vais vous entraîner à réfléchir un peu sur cette pensée. Então, podem refletir pouco sobre esse pensamento. Connaissez-vous le verset le plus horrible de la Bible? Conhecem o versículo mais horrível da Bíblia? En tout cas pour moi, c'est le plus horrible. Para mim é o mais horrível. C'est quand il y a Lot, É quando há o hospedeiro, le neveu d'Abraham. o quê? O Ló. Ló. Certainement. Certo. Sim. Les anges viennent à la maison de Lot à Sodome. Os anjos vêm na casa do Ló, em Sodoma. Les gens de Sodome ont vu les anges. As pessoas de Sodoma viram os anjos. Ils les ont vus entrer dans la maison de Lot. Viram os anjos entrar na casa do Ló. Alors ils viennent frapper à la porte de la maison de Lot. Então vêm bater na porta da casa. Fais-nous connaître ces hommes. Faz-nos conhecer esses homens. Ils voulaient avoir des relations sexuelles avec ceux qui étaient entrés chez Lot. Eles queriam ter relações sexuais com os que queriam entrar na casa do Ló. Imaginez-vous dans cette situation. Pensam nesta situação. Des hommes sont rentrés chez vous, des invités. Convidados entraram na sua casa. On vient frapper à votre porte Alguém vem bater à sua porta et on vous dit fais sortir les invités. e fazem sair os convidados. Nous allons avoir des relations sexuelles avec eux. Vamos ter relações sexuais com eles. Imaginez-vous dans cette situation Pensa que esteja nessa situação. et regardez ce que Lot a répondu. E olhem bem o que Ló respondeu. Mes invités, ne leur faites pas de mal, Meus convidados não fazem mal aos meus convidados. mais j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Mas eu tenho 2 filhas que ainda estão virgem. Je vais vous les amener Eu vou trazer para vocês et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. e vocês poderão fazer o que vos apeteceram. Genèse chapitre 19 verset 8. Convido os irmãos a abrirem Gênesis 19, capítulo 8. Gênesis 19, C'est 8. pour moi un des versets les plus horribles de la Bible. É para mim dos versículos mais horríveis da Bíblia. Lot avait 2 filles O Ló tinha 2 filhas. et Oula. il était prêt à les livrer à l'impureté de la société dans laquelle il vivait. E ele estava disposto a livrar as suas filhas à fornicação, a toda a sujidade da sociedade. Écoutez-moi bien, Ouçam bem. tu as dans ta maison des enfants.
Você tem na sua casa crianças? Tu as des fils et des filles. Tens crianças, rapazes e raparigas? Ils sont pour Jésus. Eles são para Jesus. Ils sont pour Jésus. Eles são para Jesus. Mais laissez-moi vous dire qu'il y en a un qui les veut pour lui. Mas deixam dizer que há que quer para ele. Il déploie d'énormes moyens pour les avoir à lui. Ele usa vários métodos para ter para ele. Jamais comme aujourd'hui, les enfants n'ont eu autant de possibilités. Nunca como hoje as crianças tiveram tantas disponibilidades De distraction, de distração. des écrans du matin au soir. Ecrãs de manhã à noite. En France, des statistiques disent que Em França, estatísticas dizem que des enfants à partir de 12 ans, crianças a partir de 12 anos, pour une grande majorité, pela grande maioria, ont déjà vu des scènes pornographiques. já viram cenas pornográficas. Dans les écoles, on leur apprend des choses bizarres. Nas escolas, os professores ensinam coisas estranhas. Garçons, filles, Raparigas, rapazes e raparigas. c'est pas ça le problème. Não é isso o problema. Ce n'est pas ton physique qui dit que tu es un garçon, ou Ouais, ton on a- physique qui dit que tu es une fille. Não é o nosso físico que diz que és uma rapariga ou um rapaz. C'est ce que tu penses dans la tête. É o que tens na tua mente. Et je pourrais passer la matinée, la journée à raconter ce genre de choses. Eu poderia passar o dia todo a falar disso. Mais toi, parent chrétien, Mas tu, pai cristão, tes enfants sont pour Jésus. os teus filhos são para Jesus. Tes enfants sont pour Jésus. Os teus filhos são para Jesus. Ne gaspille pas ce que tu as. Não desperdiça o que tens. Ne gaspille pas tes enfants. Não desperdice os teus filhos. Lot, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Não sei o que passou-se na cabeça do Ló. Je pourrais l'expliquer en vous montrant que ce n'était pas ce jour-là qu'il s'est réveillé avec cette idée-là. Eu posso explicar que não é nessa manhã que ele acordou e pensou nisso. Lui-même s'était bien installé dans cette ambiance sociale. Ele já estava instalado nesse ambiente social. Il s'était habitué à l'immoralité. Ele já estava habituado à imoralidade. Et le voilà prêt à jeter ses filles en pâture à ses hommes. E ele agora está disposto a trazer os seus filhos nesses homens. Les donner. Dar os seus filhos a esses homens. Le verset. J'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Então, vamos ler o versículo 19, capítulo 8, que diz: Eles, porém, disseram, sai daí. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro está este indivíduo. Ah, não é esse? Genèse 19:8. 19:8. Desculpe. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos lá trarei. E fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. J'aimerais que le Saint-Esprit Eu gostaria que o Espírito Santo montre aux parents mostre aos pais combien c'est terrible quanto é terrível de donner nos enfants au monde. de dar os seus filhos ao mundo. Ils sont pour Jésus. Eles são para Deus. Mais toi et moi, Mas tu e eu nous avons rencontré Jésus. fizemos encontro com Jesus. Il a changé nos vies. Ele mudou as nossas vidas. Et nos vies sont pour Jésus. E as nossas vidas são para Jesus. Nos vies ne sont pas pour le monde. As nossas vidas não são para o mundo. Nos vies ne sont pas pour des choses viles, sales. As nossas vidas não são para as coisas sujas. Nos vies sont pour ce qui est saint. As nossas vidas são para o que é santo. Nos vies sont pour ce qui est pur. Nossa vida é para o que é puro. Cette femme, elle a méprisé le vase d'huile. Esta mulher desprezava o vaso de azeite. Ludovic a un problème avec mépriser et sous-estimer.
O Ludovico tem um problema com desprezar e subestimar. Mais il est bon, on peut l'applaudir. Hein. Mas é bom podermos Vous voulez aplaudir l'applaudir pour le Ludovico. remercier? Ce que je veux dire, c'est que ce que nous avons, nous ne devons pas le gâcher. O que eu quero dizer é que o que nós temos não devemos desperdiçá-lo. Jésus a mis un trésor dans nos cœurs. Jesus meteu um tesouro no nosso coração. Nous n'avons que quelques années à vivre avec ce trésor. Nós só temos pouco tempo para viver com esse tesouro. Après, on part au ciel. Depois vamos para o céu. Ce serait terrible, au moment de partir dans le ciel, Era terrível no momento de ir para o céu de réaliser qu'on a gaspillé ce qu'il nous a donné, de pensar que nós desperdiçamos tudo o que Ele nos deu, qu'on a passé tellement d'occasions de le glorifier, que passamos tantas ocasiões de o glorificar, tellement d'occasions de le servir. tanta ocasião para servi-lo. Ne gâche pas ce que tu as. Não desperdice o que tu tens. Vous connaissez la multiplication des pains? Vocês conhecem a multiplicação dos pães? Avec mon épouse et aussi avec Philippe, on a dirigé pendant des années un centre de vacances. Com a minha esposa e o Filipe, dirigimos durante vários anos centro de férias. Nous avions quelquefois plusieurs centaines de personnes Muitas vezes tinham mais de 100 pessoas et il fallait les nourrir. e era preciso fazer comida para toda a gente. Vous avez déjà nourri plusieurs centaines de personnes? Vocês já fizeram comida para mais de 100 pessoas? Le jour de la multiplication des pains, ils étaient combien? O dia da multiplicação dos pães, havia quantas havia quantas pessoas? Alors c'est bizarre, c'est écrit, il y avait 5000 hommes. Então é estranho porque estava escrito havia 5.000 homens. Pour moi, Para mim, si on ajoute les femmes et les enfants, se adicionarmos as mulheres e as crianças, moi j'arrive à 15 000. eu chego a 15.000. Est-ce qu'on accepte ça? Aceitamos isso? Et si vous lisez Jean chapitre 6, E se abrimos as nossas Bíblias em João 6, capítulo 9, c'est plein de précisions mathématiques. há muitas precisões matemáticas. Ils ont nourri toute cette foule. La seule chose qu'on ne connaît pas, Eles deram comida a todas as pessoas, mas a única coisa que não sabemos c'est combien de temps ça a duré. é quanto tempo demorou. Ça, c'est un mystère. Isso é um mistério. Parce que quand on nourrit des centaines de personnes ou des milliers de personnes, ça prend du temps. Porque quando damos comida a mais de 100 pessoas ou 1000 pessoas, isso demora muito tempo. Beaucoup de temps. Muito tempo. Alors j'ai ma petite liste de questions Então eu tenho aqui uma lista de várias perguntas que j'irai poser quand je serai arrivé au ciel. que eu iria perguntar quando eu chegar no céu. Et j'irai demander au Seigneur, E eu irei perguntar ao Senhor la multiplication des pains là, a multiplicação dos pães. ça a duré combien de temps? Demorou quanto tempo? Il me donnera une réponse, Ele dará-me uma resposta, mais cette réponse ne servira plus à rien. mas essa resposta não me servirá para nada. Parce que ce jour-là, d'ailleurs on ne peut même pas dire ce jour-là, on aura tout le temps. Porque esse dia não podemos dizer quando acontecerá. Mais Jésus leur a dit, oui, 15 000 personnes, Mas Jesus diz 15.000 pessoas. vous voulez que je les renvoie? Querem Rentre chez eux. quero que eu envie essas pessoas nas suas casas outra vez? Parce qu'ils ont faim. Porque eles tenham fome. Moi, je ne les renvoie pas. Eu não envio de novo para as suas casas. Et si vous pensez qu'ils ont faim, E se vocês pensam que eles têm fome, nourrissez-les vous-même. dão comida vocês a essas pessoas. J'aurais aimé voir la tête des apôtres. Eu gostava de ver a cara dos apóstolos. Alors, il y en a un qui était un peu fort en calcul. Há que era muito bom na matemática. Bon, il avait à peu près 10 mois de salaire. Ele tinha 10 meses de salário. Où c'est qu'on va trouver tout ça? Onde é que vamos encontrar tudo isso? Il y en a un autre qui a commencé à circuler, à regarder un petit peu ce qu'il y avait. Há que começou a ver à sua volta o que ele tinha. Puis il a vu un jeune garçon. E ele viu rapaz jovem. Montre-moi ce que tu as dans ton sac. Mostra o que tu tens no teu saco. 5
5 pains, 2 poissons. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Je vais quand même aller en parler à Jésus. Eu vou falar com Jesus. Et Jésus, j'ai rien trouvé. E Jesus, eu não achei nada. Vraiment rien? Nada? Bon, 5 pains et 2 poissons, mais regarde, c'est 15 000 personnes. Oh, 5 pães e 2 peixes, mas olha, 15.000 pessoas. Ce garçon a fini par donner ces 5 pains et 2 poissons. Une petite parenthèse. Este rapaz acabou para dar os 5 pães e 2 peixes. Imaginez qu'il n'ait pas voulu donner les 5 pains et 2 poissons et qu'il ait voulu les manger. Imagina que ele não quis dar esses 5 pães e 2 peixes, mas que ele queria comê-los. Il aurait certainement eu une indigestion. Ele talvez teria tido uma indigestão. Ou alors il aurait grossi. Ou alors ele teria engordado. Il aurait eu de plus en plus de mal à se déplacer. Ele teria cada vez mais dificuldade para caminhar. Ou alors il s'est dit, oh là là, je le vois venir lui. Ou então ele pensou, estou a ver ele. C'est un disciple de Jésus. É discípulo de Jesus. Il va vouloir mes 5 pains et 2 poissons. Ele vai querer levar 5 pães e 2 peixes. Alors il aurait pu les cacher. Então ele talvez poderia escondê-los. Mais ça aurait fini par moisir, sécher. Mas talvez iria acabar para ser podre. Alors il a fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Então ele fez o que era melhor. Il les a donnés. Ele deu. Les besoins qui sont autour de nous sont énormes. Nós temos muitas necessidades. Quand on lit et qu'on voit ce que Dieu attend de son Église, ce que le Seigneur attend de son Église, Quando lemos o que Deus está à espera da igreja, il a quand même dit à toute créature. Ele diz a toda criatura. Et des créatures, dans le monde, il y en a de plus en plus. E criaturas no mundo há cada vez mais. 7, bientôt 8 milliards. 7 e daqui a pouco 8 milhões, bilhões. Billions. Combien dans la ville de Lisbonne? Quanto há pessoas na cidade de Lisboa? Combien dans le Portugal? No Portugal todo. En France, bientôt 70 millions d'habitants. Na França vai haver daqui a pouco 70 milhões de pessoas. Et sur 1000 personnes, E nesses 1000 pessoas, il y a un peu plus de 1 chrétien. há só pouco mais de cristão. Et Jésus dit à toute créature. E Jesus está a dizer a toda criatura. Et quand je regarde, E quando eu vejo, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. eu só tenho 5 pães e 5 pães e 3 peixes. 5 pains et 2 5 poissons. pães e 2 peixes. 2 peixes. Et peut-être même que ces 5 pains et 2 poissons, je les ai mangés pour moi. E talvez essa comida eu já comi tudo. Alors qu'ils étaient pour la foule. Mas essa comida era para as pessoas. Peut-être qu'à cause de ces 5 pains et 2 poissons, j'ai eu une indigestion. Talvez por causa dessa comida eu tive uma indigestão. J'en peux plus de l'église. Eu já não quero mais saber da igreja. J'en peux plus d'entendre des prédications. Já não quero ouvir predicações. J'en peux plus de lire ma Bible. Já não quero ler a minha Bíblia. J'ai une indigestion. Eu tenho uma indigestão. Peut-être que ces 5 pains et 2 poissons, je les ai mangés pour moi. Talvez essa comida eu comi tudo. Et je m'aperçois que je suis devenu gros. E estou a perceber-me que eu Que j'ai engordei. plus aussi autant de souplesse qu'avant. É que eu já não tenho tanta dexteridade. É isso. Tu peux traduire? Sim, Tu peux traduire? sim. Agilidade. Pas mal. Peut-être que ces 5 pains et 2 poissons, tu les as bien cachés. Talvez essa comida escondesse. Tu veux que personne ne voit que tu as 5 pains et 2 poissons. Queres que ninguém vê que tem 5 pães e 2 peixes. Mais là où tu les as cachés, ils sont en train de pourrir. Mas lá onde escondeste essa comida, estão a ficar podre. Pourquoi tu fais ça? Por que estás a fazer isso? Parce que tu te dis que ça n'est pas suffisant pour tant de besoins autour de toi. Porque estás a pensar que isso não é suficiente para tantas pessoas.
Et pourtant, c'était avec ces 5 pains et 2 poissons que toute la foule allait être nourrie. E portanto, era com esses 5 pães e 2 peixes que todas as pessoas iriam comer. Et j'aimerais dire Eu gostaria de dizer, qu'il y a ici, dans ce lieu, há aqui nesse lugar assez pour nourrir toute la ville de Lisbonne avec l'évangile. há o suficiente para dar comida a toda Lisboa com o nosso Evangelho. Dans chaque église locale, Em cada igreja local il y a assez pour nourrir toute la population alentour há o suficiente para dar comida a todas as pessoas às nossas voltas et faire connaître le beau message de Jésus. e fazer conhecer as boas novas do Evangelho. Ne sous-estime pas ce que tu as. Não subestima o que tu tens. Toi qui es à ta place, Tu que tens o teu lugar. tu dis je suis timide, Eu penso assim, tu pensas assim, eu sou je ne tímido. suis pas parfait, Eu não sou perfeito. je n'ai pas beaucoup de talent, Eu não tenho muito talento. jamais je ne serai capable de faire cela. Nunca poderia fazer isso. Arrête de regarder à ce que tu n'as pas. Para de olhar o que tu não tens. Et même si ce que tu as, ce n'est que 5 pains et 2 poissons, E mesmo se o que tu tens é só 5 pães e 2 c'est peixes, suffisant. é suficiente. Donne-le à Jésus. Dá a Jesus. Dernier exemple, Último exemplo. Pierre et Jean vont à la réunion de prière. Pedro e João vão na reunião de oração. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, Esta passagem está no livro dos Atos dos Apóstolos, chapitre 3, verset 6. capítulo 3, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler. Vas-y, lis. E diz Pedro: Não tenho prato nem ouro, mas o que tenho, isto dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ce que j'ai, O que eu tenho, je te le donne. eu te dou. Ne gâche pas ce que tu as, Não desperdiça o que tu tens, ne sous-estime pas ce que tu as não subestima o que tu tens et ne garde pas ce que tu as. e não guarda o que tu tens. Ils se sont trouvés devant un choix, Pierre et Jean. Eles fizeram confronto com uma escolha. C'est écrit que c'était l'heure de la prière. Estava escrito que era a hora da oração. Il fallait être à l'heure. Era preciso estar lá às horas. Mais il y avait ce boiteux qui était là. Mas havia aqui o coxo que estava aqui. Le boiteux, la prière. Le boiteux, la prière. O coxo, a oração. O coxo, a oração. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? O que que eles iam fazer? Travailler pour l'intérieur de l'église, Trabalhar para o interior da igreja, la prière. a oração. Travailler pour l'extérieur de l'église, Trabalhar para o exterior da igreja, le boiteux. o coxo. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à la réunion de prière. Hein? Estão a perceber? Não estou a dizer que On est bien d'accord là-dessus. não era preciso ir à oração, à reunião da oração. Hein? Estamos de acordo. On parle ici de priorité. Mas estamos a falar aqui de prioridade. J'aimerais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Eu talvez gostaria de dizer alguma coisa que vão chocar vocês, que vai chocar com vocês. La vie chrétienne, A vida cristã c'est pas pour l'église. não é para a igreja, C'est pas fait pour l'église. não é feita para a igreja. La vie chrétienne, c'est pas fait pour l'église. A vida cristã não é feita para a igreja. Je vais quand même expliquer un peu parce que demain plus personne ne viendra à l'église. Eu vou explicar um pouco porque amanhã senão ninguém vai vir aqui na igreja. Et Paolo ne sera pas content. E o Paulo não será bravo. Jésus a dit que nous étions le sel de la terre. Jesus disse que nós éramos o sal da terra. Quand vous mettez du sel sur la viande, Quand vocês põem sal na carne, qu'est-ce que vous dites après au sujet de la viande? o que vocês pensam depois da carne? Vous dites que la viande est salée? Vocês dizem que a carne é salgada? Oui? Sim? Vous ne dites pas que le sel est viandé. Vocês não dizem que o sal tem o gosto da carne. Pourquoi? Parce que le sel, Por quê? Porque o sal il n'est pas destiné à rester dans la salière. não é destinado a ficar no recipiente de sal.
Et si on compare ce lieu ici à une salière, E se nós comparamos esse lugar num recipiente de sal, chacun de nous, nous sommes un grain de sel. cada de nós somos grão de sal. Tu peux dire à ton voisin, waouh, t'es un grain de sel. Podes dizer à pessoa que está na tua volta, ao teu lugar, tu és grão de sal. Et dites-moi, Dizem, on est bien dans la salière, hein? estamos bem aqui no recipiente de sal, hein? Mais quand le sel reste dans la salière, il perd son goût. Mas quando o sal fica no recipiente, ele perde o sabor Et on doit le jeter. e temos que deitar fora. Le sel, il est fait pour aller en dehors de la salière. O sal é feito para ir fora do recipiente. La vie chrétienne n'est pas faite pour l'Église. A vida cristã não é feita para a igreja. Nous sommes un cadeau pour le monde. Somos uma prenda para o mundo. Et ce que nous avons, nous ne pouvons pas le garder. E não podemos guardar o que nós temos. Un jour, nous avons baptisé une jeune fille. Dia nós batizamos uma uma rapariga. Elle a raconté tout ce qu'elle avait vécu de souffrance. Ela contou tudo o que ela tinha vivido de sofrimento. Et à un moment, elle s'est adressée à l'église E a momento ela falou com a igreja, en pleurant. estava a chorar. Et elle a dit, vous étiez où pendant ce temps-là? E ela perguntou, onde vocês andaram nesse tempo? La vie chrétienne n'est pas faite pour l'Église. Qui souhaite le plus le salut de l'humanité? Quem quer mais salvação para a humanidade? C'est Dieu. É Deus. Dieu a tant aimé le monde. Deus amou tanto o mundo. Et il veut se révéler à l'humanité. E Ele quer revelar-se à humanidade. Et l'Église est le peuple par lequel Dieu se révèle à A l'humanité. igreja é o povo em que Deus se revela à humanidade. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier. Eu não sei qual é a profissão de vocês aqui. Travailler dans les hôpitaux, Trabalho no hospital, dans des écoles, nas escolas, dans des bureaux. em escritórios. Vous êtes étudiant, Vocês são estudantes dans une usine, numa factory, factory, uma fábrica, dans un atelier. numa oficina. Vous êtes peut-être une maman à la maison. Vocês talvez és uma mãe em casa. Je vais vous demander de faire quelque chose demain matin quand vous allez vous lever. Eu vou pedir para que façam uma coisa amanhã quando vão se acordar. Le lundi matin, vous vous levez Segunda-feira, então, vocês se acordam et vous dites, waouh, quel bon dimanche on a passé. e pensam assim, que bom domingo nós passamos. Mais là, aujourd'hui, faut aller au travail. Mas hoje é preciso ir ao trabalho. Aujourd'hui, je vais encore rencontrer mon patron. Hoje ainda vou ver o meu patrão. Mon collègue de travail, je ne le supporte plus. O meu colega de trabalho já não o suporta. Et je suis fatigué de tout ça. Eu estou cansado de tudo isso. Demain matin, voilà ce que tu vas faire. Amanhã de manhã, isso é o que vai fazer. Tu vas te lever Vais acordar-te et tu vas dire, waouh, quel bon dimanche on a passé. e vai pensar assim, que bom domingo eu passei. Waouh, ce matin, je me lève Esta manhã eu acordo et je pars en mission. e eu vou em missão. Fais-le, tu vas voir, ça change la vie. Vais ver que isso muda a tua vida. Avant d'être pasteur, j'étais enseignant. Antes de ser pastor, eu era professor Et j'ai été envoyé un jour dans une école particulièrement e difficile. eu fui mandado dia numa escola difícil. La police me ramenait mes élèves. A polícia estava sempre a reencaminhar alunos. Certains étaient battus par leurs parents. Alguns eram batidos pelos seus pais. Et moi, je sentais dans mon cœur brûler l'appel pour être pasteur. E eu senti já no meu coração o desejo de ser pastor. Et je disais, Seigneur, je perds mon temps dans cette école. E eu dizia, Senhor, eu estou a perder o meu tempo nessa escola. Je préférerais me préparer pour être pasteur. Eu preferiria preparar-me para ser pastor. Pourquoi tu m'as envoyé dans cette école? Por que mandaste aqui nesta escola? Et Dieu m'a fait comprendre E Deus fez-me compreender
qu'il m'avait envoyé pour être missionnaire là. que ele me tinha mandado para ser missionário lá na escola. Un jour que je surveillais tous les enfants, il y en avait 150 à peu près, Dia que eu estava a vigiar de todos os alunos e havia mais de 150, je vois toute une table eu vejo toda uma mesa en train de baisser la tête baixaram a cabeça avant de manger. antes de comer. Les chrétiens savent ce que ça veut dire. Os cristãos sabem o que isso quer dizer. Il faut dire qu'en France, les écoles ne sont pas des lieux où on parle de Dieu. Em França, as escolas não são lugares onde se fala de Deus. C'est strictement interdit. É proibido. Et moi, je les vois qui baissent tous la tête. E eu vejo esses alunos que estão a baixar a cabeça. Et mon collègue me dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Je vais aller voir. E o meu colega pergunta-me o que eles estão a fazer, vou já ver. Je lui ai dit, non, non, laisse, je vais y aller. Eu disse, não, deixa, eu vou. Et puis, quand ils m'ont vu arriver, E quando, ils veillaient et priaient. e quando eu vi o que eles estavam a fazer, eles estavam a orar. Les élèves à table. Os alunos na mesa. Alors, ils m'ont vu arriver. Então viram-me chegar. Et ils étaient un peu gênés. E ele estava assim, envergonhado. J'ai rien dit. Eu não disse nada. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Mas eu pensei, o que está a acontecer? Et j'ai commencé à ne plus voir mon école de la même façon. Eu comecei a já não ver mais a minha escola dessa maneira. J'ai prié pour mes élèves. Eu estava a orar para os meus alunos. Et un jour, alors qu'on était en cours de sport, E dia, numa aula de desporto, il y avait quelques élèves qui étaient au bord du terrain, c'était sport collectif, havia alguns alunos que estavam fora do campo, era desporto coletivo, et ils parlaient entre eux. e eles estavam a falar entre eles. Et je comprends qu'il y en a une qui parle du film La Croix et le Poignard. E eu percebo que há uma rapariga que está a falar de filme, A Cruz e o Punhal. Qui connaît le film ou le livre La Croix et le Poignard? Quem conhece aqui esse livro, A Cruz e o Punhal? Ça commence à dater un peu. E já é velho. Tu connais, toi? Não. Tu connais pas? Não. Et il connaît pas. Ele não conhece. Faut lui offrir, c'est trop bien ça. Preciso oferecer-me. Et je me tourne vers elle, je lui dis, Karima. Eu pergunto-lhe, Karima, de quoi tu parles? estás a falar do quê? Rien, monsieur. Nada, senhor, nada. J'ai dit, si, je sais de quoi tu parles. Eu disse, sim, eu sei do que tu estás a falar. Tu parles de Nicky Cruz. Estás a falar do Nicky Cruz. Je dis, oui, monsieur, vous connaissez ça? Ela disse, sim, senhor, conheces isso? Alors elle me raconte son histoire, ses parents musulmans qui sont devenus chrétiens. Então ela conta a história dos seus pais muçulmanos que tornaram-se cristãos. Que elle a donné son cœur à Jésus. Que ela deu o seu coração a Jesus. Et qu'elle avait envie que tous ses copains et copines deviennent aussi chrétiens. E ela queria que todos os seus colegas, amigos, se tornar cristãos. Alors je lui ai dit, Karima, tu vas faire quelque chose. Então eu disse, Karima, vais fazer uma coisa. Moi, j'ai pas le droit de ramener une Bible à l'école, sinon je suis mis à la porte. Eu não tenho o direito de trazer uma Bíblia na escola, senão vão expulsar-me da escola. Mais les élèves ont le droit de ramener toutes sortes d'objets. Mas os alunos podem trazer todos os objetos. Pour qu'on en parle. Para falar desses objetos. Alors tu vas ramener ta Bible. Então vais trazer a tua Bíblia. Alors elle a dit d'accord. E ela disse, ok. Et on a passé une matinée entière à parler de la Bible. E passamos uma manhã inteira a falar da Bíblia. Et là, j'ai compris. E eu percebi qu'on ne va pas au travail en traînant les pieds. Que não vamos ao trabalho assim sem desanimado. Oui. Sim. On va pas au travail fatigué, mais on part en mission. Não vamos no trabalho cansado, mas vamos em missão. Là où tu es, c'est là où Dieu t'a appelé. Aqui onde tu estás é o lugar onde Deus te chamou. Il t'a équipé pour être un témoin là où tu es. Ele te preparou, te equipou para ser testemunho. Pense à ça demain matin quand tu te Reflete lèveras. nisso amanhã de manhã, quando vais acordar. Et dis-toi, aujourd'hui, je pars en mission. E pensa assim, hoje eu vou em missão. Alors si on revient à notre veuve du début.
Então, se nós voltamos no início, na viúva, qu'est-ce que tu as? o que tu tens? Peut-être tu es en train de dire, j'ai rien du tout qu'un vase, ce que j'ai, c'est pas grand-chose. Talvez pense assim, o que tenho é pouca coisa. Ou alors ce que tu as, tu l'as gaspillé. Ou então desperdiçaste o que tu tens. Ce que Dieu t'a donné, tu l'as utilisé pour autre chose. O que Deus te deu, usaste para outra coisa. Ou alors ce que tu as, tu l'as laissé parce que tu as dit c'est pas suffisant. Ou então o que tu tens deixaste porque pensaste assim, isso não é suficiente. Ou bien ce que tu as, tu dis waouh, c'est une bénédiction de Dieu. Ou então pensa assim, o que tenho é uma benção de Deus. Non, c'est pas une bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction pour les autres. Não, não é uma benção de Deus, é uma benção para os outros. C'est pas une bénédiction pour toi, c'est une bénédiction pour les autres. Não é uma benção para ti, é uma benção para os outros. Alors j'aimerais que tu quittes cet endroit Então eu gostaria que depois, quando vais sair desse lugar, en ne méprisant plus ce Non. que tu as. não vais desprezar o que tu tens. En n'étant pas toujours en train de prier pour ce que tu n'as pas. Eu espero que vocês não vão orar para que não tens, para aquilo que não tens. En n'étant pas toujours en train de prier pour ce que tu n'as pas, mais en remerciant Dieu pour ce que tu as. Mas agradece a Deus pelas coisas que Ele te deu. Avec un vase d'huile, cette femme n'a plus jamais manqué de rien pour toute sa vie. Com essa botija de azeite, ela já não lhe faltava nada para o resto da sua vida. Avec 5 pains et 2 poissons, 15 000 personnes ont été nourries. Com 5 pães e 2 peixes, 15.000 pessoas comeram. Avec la simple prière de 2 hommes qui étaient devant le boiteux, Com a simples oração de 2 homens que estavam em frente do coxo, un miracle extraordinaire a eu lieu. milagre extraordinário aconteceu. Ces 2 hommes n'ont pas dit « Attends, je vais aller parler au pasteur principal et il viendra prier pour toi. Esses 2 homens não disseram, espera, eu vou falar com o pastor principal, ele vai orar para você. » Ils ont prié eux-mêmes. Eles oraram eles próprios. Ce que j'ai, je te le donne. O que eu tenho, eu te dou. Ne garde pas ce que tu as. Não guarda o que tu tens. Ce que tu as, c'est ce avec quoi Jésus va travailler pour faire des grands miracles dans ta vie. É com o que tu tens que Deus vai fazer milagres na vida. Amen.